Gênesis 15. Deus faz uma aliança com Abraão. Começa falando, passado esses acontecimentos, que acontecimentos? Aquele acontecimento aonde Abraão vai resgatar Ló e há o que? Devido àquela guerra entre os 5 reis com 4 reis, né? Então, de passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. É muito interessante que ele falou por intermédio de uma visão. Hoje, nós não temos mais tanto essas visões como tinha no Antigo Testamento. Por quê? Eles não tinham a Bíblia, eles não tinham a vinda de Jesus, eles não tinham o Espírito Santo habitando neles. Então o Senhor se manifestava de outras formas com eles, como nós vamos ver nessa passagem, a aliança que ele faz com Abrão. E o que nessa visão o Senhor falou para Abrão? Não temas. Ué, por quê? Será que Abrão estava com medo? Olha, pensa bem, passado esses acontecimentos que Abraão tinha resgatado Ló, eu acho que pode ter havido rumores que os reis iam atacar Abraão, que iam revidar o que ele fez, mas nesse momento o Senhor veio e falou: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Agora eu quero dizer para você, o que hoje o Senhor está falando para você? Não temas. Sabe que o medo é uma emoção, e essa emoção foi despertada lá pelo homem desde o jardim do Éden, na hora que ele pecou. Lembra quando Adão e Eva pecaram? Quando o Senhor veio ter com eles se esconderam. E Adão respondeu: Eu tive medo e me escondi. Foi a primeira emoção de medo que houve no homem. O medo tem a função de nos proteger de um perigo real, da gente se prevenir. Mas hoje, contudo, a gente vive rodeado de medos e medos muitas vezes antecipatórios, que nós antecipamos na nossa mente, que se chama preocupação e que leva à ansiedade, né? Então, agora coloque o teu nome aqui. Não temas, eu vou colocar o meu. Não temas, Kátia. Eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Coloque o seu nome e declare para você quantas vezes for necessário. E agora vamos ver o que Abraão diz ao Senhor. Abraão, ele recebe a palavra do Senhor, mas ele pensa assim: a minha recompensa, se o Senhor fala que eu vou ter descendente, então Abraão fala. Contudo, Abraão declara, Abraão declara, ó Todo-Poderoso, né, meu Deus, de que me valerá uma grande recompensa que se continuo sem filhos? Ele ainda estava pensando na recompensa só terrestre, mas o Senhor estava fazendo uma aliança com ele, tanto terrestre como celestial, né? E ele diz assim: será que vai ser o Eliezer Damasceno quem vai herdar tudo o que tenho? Porque ele é o servo mais antigo da minha casa. Mas aqui no versículo 4 diz assim: então, imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim filho gerado de ti será o seu legítimo herdeiro. Olha que coisa rica, né? O Senhor imediatamente falou. E Abraão, quando falou: Senhor, contudo, eu ainda não tenho herdeiro. Abraão estava abrindo o coração, estava abrindo a sua tristeza, estava abrindo o seu sentimento ao Senhor. E é isso também que nós devemos fazer. Nós devemos abrir o nosso sentimento, o nosso coração ao Senhor e falar: Senhor, isso, né? E esperar o Senhor responder. Então, imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer. Então, o Senhor, ele quer também, muitas vezes não é imediatamente, ele quer que nós ficamos atentos ao que ele tem a nos falar.
E o que o Senhor fez com Abraão nesse momento? Conduziu, conduziu. Nós temos que estar atenta para saber para onde Deus está nos conduzindo. Conduziu para fora da tenda e mandou ele olhar para onde? Para os céus. Para onde o Senhor está falando hoje para você olhar? Ele está te conduzindo para onde e está te mandando olhar para onde? Então Abraão olhou para os céus e Deus falou: "Tá vendo essas estrelas? Você pode contar elas, Abraão? Assim será a sua descendência, assim será a tua posteridade." E o que que Abraão fez? Ele duvidou? Não, ele creu. E isso foi creditado a ele como justiça. Por isso que Abraão é chamado, é o pai de todos aqueles que creem, é o pai da fé, como diz lá em Romanos 4, de 18 a 20, Hebreus 11, 7. Abraão, sabe, ele creu contra a esperança, porque já era mais de idade, já estava tantos anos com Sarai, mas ele creu e ainda declarou ainda mais o Senhor. Não ficou só nisso para o Senhor, o Senhor declarou ainda mais: "Eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus." Está fazendo Abraão lembrar já o que o Senhor fez com ele, para te dar por herança essa terra. Então, muitas experiências, muitas vezes nós passamos e nós esquecemos que foi o Senhor que nos salvou daquela experiência. O Senhor já me salvou 2 vezes de um câncer, da morte de um câncer. O Senhor, quando eu fazia mestrado, eu fiquei sem orientadora e todos pegavam uma orientadora, de repente essa mulher sumiu, deixou todo mundo na mão. E o Senhor me livrou de uma orientadora que ia fazer eu trabalhar demais. Então tem coisa e depois não ter o certificado. Então o Senhor, ele nos livra, nos tira. O Senhor tirou Abraão do Ur dos Caldeus por meio de Terá, seu pai. Levantou as circunstâncias para que Terá saísse de lá. Então o Senhor é aquele que realmente sempre está fazendo em nossa vida. E aí Abrão começou a fazer o quê? Conversar com o Senhor. E falou: "Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra?" Então Abraão pergunta, conversa com o Senhor. E o Senhor fala assim: "Eu vou fazer então agora uma aliança com você, Abraão. Mas para isso, pegue uma novilha, uma cabra, um cordeiro, uma rolinha e uma pombinha. A novilha, a cabra e o cordeiro tem que ser de 3 anos. A rolinha e a pombinha representam a oferta dos pobres. Quem tinha mais condições trazia um animal. E só para vocês saberem, antigamente, quando se ia fazer uma aliança, um contrato, hoje a gente faz contrato no papel, assina o contrato, leva no cartório para registrar, né? Antigamente, eles pegavam um animal e partiam ao meio, que significava a parte do contrato de um e a parte do contrato de outro. E aí, eles inclusive andavam, eles falavam, na hora dessa aliança, eles falavam antigamente: se eu não cumprir essa aliança, que tal coisa caia sobre mim. Eles jogavam própria maldição sobre eles se eles não cumprissem aquilo. Então, as duas partes faziam esse contrato. Mas vamos ver aqui como Deus faz com Abraão, com Abrão. Então, Deus manda pegar esses 3 animais, cortá-los ao meio. A rolinha e a pombinha não é para cortar, tá? E Abrão fica ali, coloca eles lá para tipo um lugar aonde eles colocam para fazer a oferta. E Abraão vai enxotando as aves rapinas que querem, né, vir nos animais, mas vai ficando tarde, tarde. Ao pôr do sol, Abraão cai num sono profundo. E é aí que Deus vai começar a fazer aliança com ele. Por meio desse sono profundo, o Senhor vai começar a falar com ele. E nesse sono profundo veio densas trevas e assustadoras. Aí o Senhor fala a Abraão que a posteridade dele vai ser peregrina e alheia e será reduzida à escravidão. E será afligida por 400 anos. E Deus está falando para Abraão que o povo ia lá para o Egito e ia ficar escravo lá.
O povo ficou escravo por 430 anos no Egito. Mas o Senhor fala que vai julgar e castigar a nação que fizer isso com eles, que vai ser o Egito, né? Que depois nós vamos ver mais para frente. E também fala para Abraão que vai dar uma velhice abençoada para ele, que ele vai morrer em paz e ele vai ser sepultado e irá reunir-se com os pais no mundo dos mortos. Nós sabemos que no Hades nós temos aquela parte aonde aqueles que creem no Senhor, receberem o Senhor, estarão ali esperando a volta do Senhor. E do outro lado são aqueles que não receberam o Senhor. E o Senhor, Deus continua falando depois dessas 4 gerações que vão passar lá no Egito, né? Teus descendentes vão retornar para essa terra. Mas o Senhor fala que vai ainda expulsar os amorreus da terra onde eles vão voltar. Porque nesse momento os amorreus já vão ter o que? Enchido o limite da iniquidade e da malignidade. Então, o Senhor foi falando a Abraão. E aí, quando chegou bem à noite, aquela escuridão, de repente surgiu um braseiro que soltava uma fumaça e uma tocha de fogo. Tanto o braseiro, a fumaça, como o fogo representa a presença divina. E aí, essa tocha, esse fogo, ele passou entre os animais. Então, a tocha passou pelo meio dos animais. E naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abraão. Você vê que essa aliança não foi da parte de Abraão e da parte de Deus. Deus tomou toda a aliança para ele, mandou dividir em partes. E ele tomou toda a parte para ele. Então Deus está dizendo: eu vou cumprir todas as coisas que eu estou falando. Por isso que está na palavra do Senhor: nenhum tio é tirado, porque será cumprido, né? E naquele mesmo momento o Senhor fez o seguinte aliança com Abraão: aos teus descendentes dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates, e a terra dos queneus, dos hezeus, dos hititas, cananeus. Eles ficaram com essa terra na época do final do reinado de Davi e início de Salomão. E crê, se crê também que essa promessa vai se concretizar na Nova Jerusalém, quando todo aquele território, que é a Nova Jerusalém que vai descer do céu, será de nosso Senhor Jesus Cristo e dos seus filhos. Jesus é o nosso Senhor.